Porque, ó, por que Jacó era chamado de Israel, hein, Rodrigo? Só pra gente não perder esse Tá, é gancho. que na verdade ele vai mudar o nome para Israel depois num outro processo aqui. Perfeito. Jacó já é um nome complicado, porque quando ele nasceu ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Já E brigavam no já ventre, né? brigavam no ventre. E na cultura bíblica, o nome não era escolhido meramente porque achou bonitinho. O nome era escolhido pelo significado, relacionado ao ambiente que a criança nasceu ou algum desejo pela do futuro. Quando o primeiro bebê nasceu, ele nasceu todo peludinho, aí falaram, vai se chamar Shaul, né, que é aquele peludo de Seir, todo peludo, porque ele era bem peludinho. Uhum. E o outro irmão, que era o Jacó, nasceu com a mãozinha grudada no calcanhar do da frente. Ah, olha, a palavra para calcanhar em hebraico é Yaakov. Yaakov. Aí falou, vamos chamá-lo de calcanhar, Yaakov. Yaakov, em hebraico, é aquele que vai atrás do calcanhar do outro. Sabe, o cabra está seguindo, ele está olhando o calcanhar do outro para seguir. Com o passar do tempo, essa palavra Yaakov acabou sofrendo uma semântica e passou a significar aquele que engana o outro. Então, na Uhum. expressão bíblica, pegar o calcanhar do outro é enganá-lo. Por isso que no Gênesis fala que a serpente Uhum. ia ferir o calcanhar do descendente da mulher, sabe? Dan vai ser como um escorpião picando o calcanhar de vocês no caminho, e assim por diante. Aí tinha uma briga pela primogenitura. O que é isso? O filho primogênito, ele tem mais direito na herança, ele que vai assumir o clã. Quando o pai já está ficando velho, a mãe arma com Jacó para enganar o pai e roubar a primogenitura. Ele engana o irmão dele, Esaú. Hum. Mas vocês sabem que o preço vem. Quando ele Uhum. engana Esaú, Esaú fica irado e fala: vou te matar. Ele tem que fugir. Ele foge, vai passar em Padã Aram. Lá ele conhece uma mulher que ele ama. Quando ele chega lá, que se apaixona por Raquel, e ele fica encantado por ela. Só que o tio dele, que era o pai de Raquel, engana o Jacó. Olha, a consequência tá aí. Ele enganou o pai, agora ele foi enganado pelo sogro. Como é que ele foi enganado? No dia do casamento, o casamento acontecia o seguinte: a noiva vinha e você ficava dentro de uma barraca e tinha relação sexual ali às escuras. E a menina, como os ciganos fazem até hoje, tinha que mostrar o pano sujo de sangue dela e o pai guardava. Aí no dia todo feliz ali, ele, quando ele bebeu bastante vinho, dormiu, quando ele acordou, não era a Raquel, era a irmã dela, a Lia. O pai o enganou. E por que o pai o enganou? Naquela época tinha um costume, que até hoje é prática do Oriente Médio, de pagar o dote para casar com a menina. Eu sei que falar hoje que um cara vai pagar para casar com uma mulher pode parecer que está coisificando, isso causa arrepio aí em muitas mulheres. É que na cabeça Nossa. oriental, a noiva, a menina, é uma joia preciosa que você está tirando da casa do pai. Então, se eu for uma grande joalheria aqui de São Paulo e lá tem um anel de diamante caríssimo, eu só tenho duas maneiras de levá-lo: ou roubando, o que não é uma Uhum. boa coisa, assaltando o cara, ou então deixando o meu cartão de crédito ali. E estou falando de finanças, o que é a compra, se não a indenização que você está dando a alguém por tirar-lhe um grande bem? Uhum. Essa é a minha definição de compra. Compra, mesmo que tenha o lucro, superávit e tudo mais, mas a compra, na verdade, é uma indenização. Você desproveu o, o livreiro dessa Uhum. preciosidade da Bíblia de Lutero. Então você teve que deixar um valor lá para ele, tá Sim. certo? Então, quando você casa, você está tirando aquela joia. Então você vai, com o seu próprio sustento, levantar o dinheiro do dote, o quanto o pai pedir, Aham. e você está provando, letra A, que ama bastante a menina, porque está disposto a pagar para casar com ela. Você não levou de graça. Letra B, você está provando que consegue sustentar uma família, você é trabalhador. Uhum. Letra C, você está provando que você tem caráter e cumpre a sua palavra. Sem contar que, pelas leis da época, o filho da mulher é diferente da nossa cultura, que o neto é neto do. Vou por par de mãe e vou por par de pai. Lá não existe isso. No tempo da Bíblia, o neto era neto do era o filho do meu filho. O filho da minha filha é neto do sogro. Ah, é que tinha uma. Meu. Entendeu a questão? Porque Ah. na cultura deles, quem vai dar descendência para mim é o meu filho. Uhum. A minha filha vai dar descendência para o sogro dela. Então, quem dá descendência para mim é o meu filho com a minha nora. A minha nora não vai dar descendência para o pai dela, vai ter descendência para mim. Vocês entenderam? Aham. Por isso que Sim. você está tirando mesmo.
Aí o pai falou assim, quer trabalhar com ela? Tá bom. 7 anos. Quer casar com ela? Isso 7 é uma anos. doideira. Ele trabalhou 7 anos. E no dia do casamento, dorme e Imagina, acorda com a outra. Na época, havia poligamia. O pai falou assim, olha, eu deixo você casar com a outra, mas mais 7 anos trabalhando. Então, mais 7 anos ali Aí não sei o trabalhando. que é mais revoltante. Porque aí nesse momento da história eu já não lembrava mais da sacanagem que ele tinha feito. Aham. Aí tava assim, pô, o cara fez 7 anos, ele sacaneou, agora tem que ficar mais 7. Aí você vê como que vai funcionar O essa cara ficou cabeça. 14 anos trampando. Não, calma. Ali, E olha, e o que mais interessante é que Ele amava mesmo a mulher. eu fico com muita dó, até Amava mesmo. amava mesmo. Eu fico até com muita dó, até na novela Gênesis agora, a gente trabalhou um pouquinho isso, porque a tendência da gente é sempre pegar a Raquel como sendo a mocinha, porque Jacó diz a Bíblia que amava a Raquel, mas não amava a Lia. Então, se ele amava a Raquel, mas não amava a Lia, a nossa tendência sempre é colocá-la, assim, a Raquel como a boazinha. Mas a Raquel também era tinhosa. E a Lia, coitada, aqui eu posso até tirar uma lição, que a gente está falando da ancestralidade de José, a Lia não era mãe de José, mas estava na família. Olha a luta da Lia para mendigar o amor de Jacó. A Raquel não tinha filhos, a Lia tinha. E cada vez que ela dá à luz a um menino, olha o jogo psicológico que a Bíblia fala. E como é que a Lia também estava errada. Eu vou tirar um princípio disso aqui, se você me permite, Thiago. Eu estou lendo Gênesis capítulo 29, versículo 32. 31 diz assim, quando o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó, imagina a humilhação dela, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho e lhe chamou de Ruben. Sabe o que significa Ruben em hebraico? Ru é exclamação. Ó! Ben é filho. Então, ó, filho, Ruben. Ó, menino. Entendeu? Ó, menino, Ruben. Aí por isso chamou Ruben. E ela dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora o meu marido me amará. Porque deu à luz a um filho para ele. Ó, filho. Ah, tipo um herdeiro. Um herdeiro. Aí ela engravidou pela segunda vez e deu à luz a outro filho. E disse, porque o Senhor viu que eu sou desprezada, deu-lhe também este, e o chamou de Simeão, em hebraico, Shimeon. Shimeon significa justamente ouvir. E olha o que ela fala, o Senhor ouviu Shema, então o menino vai se chamar Shimeon, tá bom? É como se fosse um ouvidinho. Vou ler só mais uns 2 para não ficar muito grande. Aí, de novo, ela engravidou e deu à luz a um filho e disse, agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. E chamou esse filho de Levi. Levi, em hebraico, significa aquele que está amarrado a. Tanto é que a palavra para marido em hebraico é Levi. E em inglês, husband. Aquele que está amarrado a. Husband. Então, Levi significa que ele é amarrado. E olha que falou assim, agora o meu marido vai se amarrar em mim. Vou chamar de amarradinho. Agora Deus ouviu minha expressão. O menino vai se chamar ouvido, Shimeon. Agora eu dei um filho para ele. Ó, filho. E assim por diante. E ela só ia sofrendo. E o Jacó sempre humilhando, humilhando. Até que a Raquel dá à luz a José. E o que o Jacó faz com os outros filhos de Lia? Despreza. Porque José era o filho da amada. Aí eu posso agora, eu já tenho ambiente para puxar aquela pergunta que você fez lá dentro. Por que Jacó virou Israel? José cresceu escutando a história do pai dele que fugiu do irmão porque enganou o irmão. E José participou de um evento que eu estive no lugar onde isso aconteceu há pouco tempo agora, no Vale do Jaboque, no rio Jaboque, onde Jacó vai encontrar com Esaú, já com as suas esposas, que ele quer voltar para casa. Ele faz um acordo com o sogro, quer vir embora, ele vem para casa, mas vem morrendo de medo. Como é que Esaú vai me receber? E olha que a Bíblia dá um detalhe interessante, que quando ele vai chegando perto desse rio Jaboque, o Jacó faz uma coisa. Ele divide o clã dele em dois grupos. Ele manda um grupo na frente e fica com um grupo na retaguarda. Porque se o Esaú vier com um exército e matar o grupo da frente, pelo menos sobra uma parte. E quem que ele mandou na frente? Lia com os filhos dela. Olha lá. Na retaguarda ficou Raquel com os filhos. E José deve ter visto, porque ele era criança nesse episódio, ele viu toda a trama. Ele viu o medo do pai de enfrentar o irmão. E ele não presenciou o evento, mas o testemunho dele
que naquela noite Jacó botou todo mundo para dormir, quase que dando uma despedida. Olha, Jacó deve ter falado isso, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza absoluta. Ele sabia que tinha o risco dele morrer. Como fala quando você manda alguém na frente? Os batedores já haviam dito para ele assim: Esaú vem e tem um exército enorme com ele. Pô, naquela noite, ele despediu. Ele falou assim: olha, filhinho, se acontecer alguma coisa com o papai, você vai fazer isso, vai cuidar da mamãe. O José viu tudo isso. E naquela noite, o Jacó saiu do acampamento e foi orar. E ele teve uma experiência marcante. Um homem apareceu para ele e o agarrou. Quando ele viu o homem, ele começou a lutar com o homem, pensando que era alguém de Esaú. E ele luta quando ele vê que não é um homem, é uma figura angelical. Na verdade, é o próprio Deus, em forma angelical, que passou para ele. E ele lutando com o homem, e aquele homem falou o seguinte: eu tenho que ir embora, me solte. E ele agarra e faz o mesmo pedido que ele fez para o pai dele quando ele enganou o pai para ter a primogenitura. Abençoe-me. E aquele homem disse: não vou te abençoar, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Aí ele demonstrou uma palavrinha que existe em hebraico, na verdade uma palavra que veio, ela não é bem do hebraico, mas ela acabou sendo incorporada, ela veio do Yiddish, é a palavra chutzpah. É difícil traduzir chutzpah em português, mas chutzpah é uma coisa que é muito valorizada em Israel, no Oriente Médio. É uma audácia, é aquela pessoa que tem garra, que tem determinação. É aquele camarada, vou ilustrar uma situação, que tem uma fila de estagiário para trabalhar com você, e ele entra na sala e fala assim: Tiago, eu sei que pode parecer soberbo, mas pode pensar os outros que eu sou o jovem que você está procurando. Eu sei que você precisa. E ele te olha no olho e fala com tanta... Você fala assim: tá bom. Dispensa os outros mesmo. Tem vários casos desse. Então o chutzpah é que ele: não vou te soltar. Enquanto você não me abençoar, eu não te solto. Aí ele perguntou assim: me solta, não te solto. E tinha um costume no tempo do Gênesis que o Abraão até teve com Eliezer. No caso de Jacó e Isaac não é mencionado, mas é possível que tenha havido. Quando você ia receber uma bênção de um homem mais velho, você tinha que colocar a mão na virilha dele, na perna. Sabe? Ali na descendência dele. E ele jurava. Repito, no caso de Jacó não é mencionado, mas é possível que tenha tido esse ato, porque ele era comum. Aí ele falou: você quer ser abençoado? Aí o anjo tocou na articulação da perna do Jacó e rompeu o nervo dele. Tanto é que ele ficou manco depois disso. Quando rompeu, olha a questão psicológica. Deus o fez lembrar daquela cena do engano. E perguntou: qual é o seu nome? Quando o pai lá atrás, que estava cego, perguntou: meu filho, qual o seu nome? Ele falou: sou Esaú, pai. Ele mentiu no nome. Errou a assinatura. Fingiu a assinatura do irmão. Por isso que ele ganhou a primogenitura. O anjo faz a mesma pergunta dele: qual é o seu nome? Você vai mentir de novo? Ele, sentindo a dor na perna, falou: não, meu nome é Jacó mesmo. Eu sou aquele que engana. Agora você encontrou com seu defeito. Você não vai ser mais Jacó. Você vai ser Israel. Israel, o homem que luta com Deus e sobrevive. E ele voltou daquela luta mancando, mas um novo homem. José viu isso. Então eu aprendo duas coisas aqui para fechar essa parte da ilustração. Letra A: em que pese a verdade que você deve conhecer as tendências emocionais da sua família até para se autoconhecer, em que pese as heranças malditas que você teve dos seus ancestrais, você não é obrigado a ser um loser só porque o seu pai, o seu avô e o seu trisavô eram losers. Você tem a tendência, não a obrigação de ser. Tendência não é obrigação. É verdade. Muito bom. Segundo lugar, mesmo que você olhe para trás e não veja do que se orgulhar dos seus ancestrais, aprenda com os erros deles para não ser mais um na lista dos perdedores.